Obrigado pelas palavras de apresentação. Obrigado à presença de todos, né? Todos que estão nos acompanhando também pela internet. E parabenizar aí aos que me antecederam, né, as palavras, né, as ótimas palestras, né? O Henrique, o Pedro, a Carla, a Márcia, né? E sobrou para mim aqui falar sobre o prêmio, né? Esse prêmio realmente foi uma alegria muito grande, né? Foi um esforço bastante grande da equipe, né? Especialmente o Pedro, com o apoio da Márcia, né? Que fez toda a orientação de como a aplicação que devia ser feita para se concorrer a esse prêmio, né? Em Valor em Saúde. O Pedro já vinha se dedicando, como a Carla falou, nos últimos 2 anos, aproximadamente, em estudar, em entender o que é valor em saúde, né? E ele sempre ficou muito entusiasmado com o tema. Realmente é um tema muito importante, né? E apaixonante, né? O Henrique também é muito dedicado a esse tema, a várias pessoas, a Juliana, né? Que sempre fez o estudo de custo, né? Então são pessoas que se dedicaram, né? E que merecem uma consideração especial aqui, né? Como todas que participaram, né? Falar de pessoas que estiveram envolvidos direta ou indiretamente na conquista desse prêmio, né? É impossível citar todos, né? Desde o início dos trabalhos, né? Como já foi mencionado aqui, isso se iniciou no início dos anos 90, né? Desde que um grupo de neurologistas, né, veio para Joinville e começou a ficar interessado no tema AVC, né? Eu cheguei em Joinville, nós somos eu, a Carla, o Dr. Norberto Cabral, né, que faleceu há 2 anos, vai completar agora nesse final de semana 2 anos do falecimento dele. Queria prestar aqui homenagem a ele, uma pessoa que se dedicou muito ao AVC aqui em Joinville e também é merecedor desse prêmio. E quando nós chegamos aqui, foi muito interessante, porque nós tivemos a formação, eu, a Carla e o Cabral, no Hospital de Clínicas de Curitiba. E, na época, a neurologia era muito interessante, né? Neurologia era uma disciplina muito interessante, bonita, em termos de semiologia, né? Mas tinha poucas intervenções que alteravam a história natural das doenças, né? Então, o pessoal brincava muito com a gente, até, né, fazia gozações, né, nesse sentido. Mas a gente gostava muito, e o AVC, na verdade, a gente não gostava muito de AVC. O residente não gostava muito de AVC, só gostava de AVC de tronco, né? Por quê? Porque tinha semiologias bonitas, né? Mas o AVC, ele ocupava leito, ele atrapalhava o nosso conhecimento de casos de outras doenças mais interessantes. Aí, quando a gente saiu do Hospital de Clínicas, que era um hospital que não era porta aberta, a gente veio para um hospital de porta aberta, com a realidade. E o que a gente encontrou de patologia neurológica? AVC e trauma, né? Só AVC e trauma. A gente tinha uma unidade, a unidade de JS, no Hospital São José, que você chegava na enfermaria, tinha 20 pacientes sequelados com pós-AVC graves, metade com... Era impressão, metade com traqueostomia, né, saindo alguns morrendo com rolha por causa de problema de obstrução de traqueostomia. Era um caos mesmo, né? Então, isso nos chocou. E aí gerou a curiosidade, né? O que está acontecendo aqui em Joinville? Será que nós temos um cluster aqui de AVCs por algum motivo? Então, essa foi a primeira motivação, né, que a gente começou a estudar AVC. Esse prêmio, então, ele, né, começa um trabalho de quase 1994, praticamente, né, que eu cheguei em 92, 94, Carla e Cabral. Em 95, a gente começou a fazer o estudo epidemiológico. Cabral era muito curioso, né, e ele falou, vamos conhecer a realidade, né? Esse é o nosso prêmio. Só antes de eu começar um pouquinho da história, que eu acho que muita coisa já foi falada aqui, né, eu acho que as palavras aqui do Dr. Michael Porter, né, quando a gente recebeu, né, então, o vencedor deste ano, né, eu acho assim, ele fala palavras aqui importantes que resumem mais ou menos o que a gente conseguiu fazer ao longo desse tempo, né? Um pessoal que é um grupo que tem a vanguarda, né, num campo muito importante, né, medindo, né,
desfechos num grande espectro da doença, né, em todo o ciclo do cuidado dos pacientes com AVC. Então, acho que isso aqui resume o que é valor, né? Quer dizer, você tem que estar na vanguarda, né? Quer dizer, e o que vocês viram aqui, eu vou tentar resumir um pouco, sempre esse grupo tentou sempre ter a vanguarda, quer dizer, a gente antecipar o que acontece no mundo e trazer isso para a nossa comunidade, né? E o que existe de melhor, eu acho que isso é fundamental. Isso significa que você tem que ter um grupo de pessoas que acreditam que pode fazer a diferença. Você pensa, tem uma nova terapêutica, mas isso é difícil, o SUS não vai pagar, não é possível, né? A gente tem geralmente essa sensação, mas temos pessoas determinadas que falavam, não, mas será que não é possível a gente, né, convencer o gestor que vale a pena fazer esse tipo de pagamento, né? Por quê? Porque é benéfico para o paciente, né? Por uma questão humanitária e, muitas vezes, por questão de custo mesmo, né? Porque é uma doença que, se você prevenir um desfecho de incapacidade, você economiza dinheiro, o que acontece com a trombólise, né? Aconteceu com a trombectomia mecânica, né? E todas as outras intervenções, né, que envolvem o cuidado do AVC, né? Então, nos primeiros anos a gente fez, por exemplo, isso trouxe vanguarda mesmo para a cidade, para toda a comunidade. Por exemplo, a gente chegou aqui, não existia cuidado de disfagia, pacientes não tinham. Então, a Carla foi atrás, né? A gente foi para buscar, tinha uma fonoaudióloga, que é a Sandra Ville, que hoje não atua mais como fonoaudióloga. A gente fez um curso, primeiro curso de disfagia pós-AVC aqui em Joinville, em 1997. Né? Quer dizer, ir atrás e formar a gente, quer dizer, temos dificuldade nisso, vamos atrás. Né? Então, isso eu acho que é uma ação de vanguarda mesmo. Né? Quando a gente chegou, por exemplo, no hospital também, terapeuta ocupacional era considerado... A direção do hospital achava que, naquela época, que terapeuta ocupacional, ele era um profissional que ele ocupava o tempo do paciente jogando damas com o paciente enquanto ele esperava um procedimento médico. Esse era o conceito, né? Então, a gente tinha que mudar esse conceito. Não, o terapeuta ocupacional ele tem uma função fundamental, né, na reabilitação dos pacientes. Então, e assim por diante, tem muitas histórias interessantes para a gente contar. O Joinvasc, então, só para a gente relembrar, um programa de AVC que abrange toda a população de Joinville, mas não se limita a ela, como a Carla falou, né? Envolve as cidades periféricas de Joinville também são atendidos dentro desse programa, né? E tem o objetivo de melhorar toda a assistência do cuidado. Aqui a linha do tempo, então, né? Eu comecei lá na década de 90, né? E depois, ao longo do tempo, as coisas foram acontecendo, né, em várias etapas, né? E eu acho que o tripé importante aqui, que já foi mencionado aqui, seria o quê? Ter um registro, né, ter os dados populacionais com base populacional, né, e também registro de indicadores, que atualmente se faz de forma bem organizada, né, e para ter esses desfechos, né, desfechos que são importantes para o paciente, ter as melhores práticas alinhadas em evidência científica, né, que vocês já viram aqui, a trombólise, trombectomia mecânica e todos os procedimentos que envolvem a unidade de AVC, que, na verdade, como o Pedro já falou, né, é um pacote de intervenções, né, são muitas intervenções que são feitas enquanto o paciente está numa unidade de AVC. E a associação aqui, que a Carla acabou de apresentar, dando foco, né, no papel, né, do paciente, da sociedade, né, como que ela vê o lado do doente, né, que é fundamental, a gente nunca pode perder esse foco. Né. Então, esses 3 elementos são fundamentais. Né. E aqui os dados, então, esse foi o nosso primeiro estudo epidemiológico, né, foi publicado em 97, mas a coleta foi no ano de 1995. O Cabral publicou, foi o principal autor, né, eu ajudei muito ele, a gente, na época, era bem artesanal, vamos dizer assim, a coleta de dados era... Nós pegávamos prontuário por prontuário, né, e não tínhamos essa estrutura profissional, e, à noite, a gente checava se aquele paciente, classificava ele, o que aconteceu com ele, e a partir disso, o Cabral fez toda a carreira acadêmica dele, né, baseada em estudos epidemiológicos. Né, com a metodologia de o STEP, né, quer dizer, pegando todos os casos o máximo possível dentro
do município, né, que desde casos graves, que são internados em hospitais, os casos que morrem sem chegar no hospital, então são checados os óbitos, né, e os casos comunitários, os casos leves que eventualmente não foram para o hospital. Hoje existe o João Vasco, que, né, a partir de 2013 ele virou uma lei municipal, tá? Desde 2005 passou a ser foi feito um novo estudo, e de 2005 em diante, ele só no ano de 2008 que foi interrompido por uma questão de falta de recursos, e isso até gerou a mobilização para que virasse lei municipal. Em 2013 existe uma lei que o registro de dados ele é obrigatório dentro do município de Joinville. E esse registro hoje tem um coordenador, neurologista, 4 enfermeiras, uma secretária e mais 3 neurologistas colaboradores, né? E ele passou, como já foi mencionado aqui, o Henrique mencionou, que ele passou de ser um registro só observacional e começa a ter algum papel de intervenção, como telesaúde, né? E hoje se faz o quê? Se você vê que o paciente, né, ele deixou de chegar no posto de saúde, ele não recebeu, quer dizer, ele se perdeu no caminho, ele é tentado, graças ao registro, se resgatar esse paciente, né, e ver as necessidades que ele tem no acesso à reabilitação, por exemplo, né. Isso permitiu também em conjunção com a universidade aqui de Joinville e outras universidades, né, publicações científicas. Isso foi muito importante para a nossa universidade, para o nosso hospital, né, a melhora aí no desempenho acadêmico, né. Então, vários trabalhos, mais de 40 trabalhos, esses são os principais, já foram publicados, né, graças a esse banco de dados. Aqui já o trabalho que o Henrique mencionou, né, que esse tipo de trabalho também sempre preocupado com dar um feedback para o gestor, né, para a nossa realidade, para a nossa comunidade, o que a gente pode melhorar dentro da nossa comunidade, né. Tem um outro trabalho também bem interessante, em que compara, por exemplo, atendimento em PSF versus unidades básicas sem PSF, né. O Cabral também desenhou esse trabalho e mostrou que os desfechos, né, são menores, né, melhor quando o paciente é atendido em PSF. As melhores práticas da unidade de AVC, aqui eu não vou ser repetitivo, né, a importância da unidade de AVC, então eu acho que a unidade de AVC foi o core mesmo, né, que em 97 foi criado, então, além da parte acadêmica, epidemiológica, a questão de assistência. Então, o Cabral foi para o lado epidemiológico, né, e a parte acadêmica, a Carla sempre preocupada com assistência, com a unidade de AVC, né, ela foi a que liderou isso, com o apoio de muitas pessoas, no começo, fonoaudiologia, né, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, muitas pessoas voluntariamente dedicaram o seu tempo, né, para criar essa unidade de AVC, né. Essa unidade de AVC realmente foi o grande marco assistencial. Por quê? Porque, na verdade, todo o conceito de valor em saúde, como você vê, a unidade de AVC, ela é um IPU, né? Ela é um pequeno IPU, ela pega um pedaço, mas ela tem todos os conceitos de valor, né? Integralidade de cuidado, pelo menos naquele momento, né? Mas ela faz a interdisciplinaridade, né? Essa preocupação focada no paciente, né? Ela sai daquela visão médica tradicional, né? Então, isso quebra vários paradigmas, né? E a gente começou em 97, e isso também é uma questão de vanguarda. Depois a gente viu que o Ministério da Saúde, todo mundo começava a falar de interdisciplinaridade, né? Isso para a gente foi muito fácil, porque 10 anos antes, 15 anos antes, você já está fazendo aquela prática, né? E também, então, esse conceito de valor para a gente é muito natural e muito intuitivo, né? Que realmente não se consegue fazer uma saúde de qualidade fora desse modelo, né? Você tem desfechos, medidas claras, objetivas, né? E focada no paciente, né? Então, a unidade de AVC ela é fantástica por causa disso. Quando começou esse conceito na década de 80 na Europa, principalmente em países escandinavos e Reino Unido, Austrália, né? Que seguem um modelo de unidade de AVC, você já percebe que é um modelo de saúde desse tipo de país. E você vê como é difícil, por exemplo, os Estados Unidos, que tem uma outra visão, como é difícil eles implementarem unidade de AVC. Eles têm muita dificuldade, né? Provavelmente eles têm muita dificuldade para trabalhar com esses conceitos, né?
de trabalho integral em equipe, né? É uma coisa assim que realmente a gente já percebeu. Então, a unidade de AVC, eu acho que ela é fundamental, né? E hoje, quando todo mundo pergunta, né, qual é o segredo, né, para outros locais do Brasil, a gente sempre fala, né, o mais importante de tudo, para você começar alguma coisa, é com unidade de AVC, né? E a gente tem muito orgulho também, porque em 2012 saiu a portaria com incentivo financeiro para unidades de AVC. E o Ministério da Saúde tinha alguns consultores, uns 2 anos antes, e eles nos chamaram para que, porque era uma época que existia, falava muito de trombólise, e o Ministério não queria que todo o AVC fosse vinculado a um procedimento, quer dizer, tratar AVC é fazer trombólise. Isso é mentira, né? O Pedro, por exemplo, que faz trombectomia, ele sabe, isso é um pedacinho. Tratar AVC é muito mais do que isso, é muito mais amplo, né? Você tem que ter o quê? Fundamentalmente, unidade de AVC. Hoje a gente já viu aqui, o Pedro nos mostrou, que é muito mais do que unidade de AVC, né? Começa desde a prevenção e vai até o final, né? Na reabilitação. Às vezes nada adianta, o Pedro fez uma trombectomia maravilhosa, o paciente ficou com um déficit e depois ele não tem acesso a uma reabilitação adequada, ele perde aquela oportunidade, né? Hoje eu vejo muito a questão como a gente tem o tempo, né, do AVC para tratar a fase aguda, existe um tempo de ouro também para reabilitar. Isso é muito importante, né? E a gente vê que tem unidades que o paciente perde um tempo precioso entre a saída do hospital e aquele período de reabilitação, né? Aquelas primeiras semanas pós-AVC, até o 3º, 4º mês, que é um tempo especial para que o paciente possa recuperar. Então, a unidade de AVC é o nosso, vamos dizer assim, é a nossa menina dos olhos, né? Então, ela é tratada com muito carinho, né? Os pacientes, realmente, é muito centrado no paciente, né? Todos os protocolos de todas as especialidades são protocolos escritos, tudo muito bem registrado, isso é fundamental, né? Eu acho que isso é fundamental que tenha. Então, todo mundo, você vai criando padronizações, né? E muda a equipe. A ideia é que sempre se padronize isso, né? E que se mantenha esse padrão de atendimento, né? O Pedro já comentou aqui das melhores práticas, né? Eu não vou repetir aqui, né, como é que funciona a unidade de AVC, né, os indicadores, a educação é fundamental, né, cursos para a equipe, você vai treinando, né? Então, aqui a equipe multidisciplinar, multiprofissional, né? Aqui um treinamento de cuidados com o ombro hemiplégico. Então, um ensina o outro, a gente aprende. A gente tem reuniões nas quintas-feiras com o grupo da multiprofissional daí de reabilitação, né, psicologia, dão aulas fantásticas, né? E às vezes a gente como médico, né, às vezes não dá a importância devida a esse tipo de tema, mas que é fundamental para o paciente. Aqui também a participação dos acadêmicos, né, foi mencionado, né? Aqui alguns resultados, né? Então, ao longo do tempo, né? Então, o aumento de 10 vezes na realização de trombólise, né, ao longo desse período, né? Então, são desfechos que a gente vê. Aqui, o trabalho com o custo, né? A Juliana aqui que se dedicou, o Pedro também se dedicando bastante a essa questão de custo, né? E dentro do conceito de valor, como foi mencionado aqui, o que a gente vê? Que você não tem um aumento de custo, quer dizer, você tem melhores desfechos e nada foi investido a mais. Tem de diferente, a trombólise foi financiada antes de ser financiada pelo SUS, a trombectomia agora que vai ser financiada pelo SUS. Então, a Secretaria Municipal ela investiu, mas a gente sabe que você reduz o custo depois na reabilitação, né, desses pacientes e o custo indireto, né, para toda a sociedade. E o foco ao paciente, a Carla já comentou sobre a associação, eu não vou ser repetitivo aqui, a importância dela, né, e as leis que a gente conseguiu através dessa pressão política da associação, que é fundamental, né, em todas as áreas, você consegue instituir, por exemplo, banco de dados do registro. A associação sempre teve muita importância nessa pressão, né, ao poder público para conseguir, né, para ter que esses benefícios
sejam colocados na forma de lei, né, para que, quando mude a gestão, né, isso é um risco que sempre tem, de repente, todo um projeto de anos é perdido porque o gestor, às vezes, não fica sensibilizado da importância daquele projeto, né. E aqui as bases, então, né, essa tríade, né, profissionais de saúde bem formados, equipe, né, junto com a comunidade, pacientes, família, né, associação de pacientes, voluntários, né, tudo isso é importante, e essa interlocução com os gestores, né, então, essa interlocução é fundamental, né, você tem que estar sensibilizando os gestores à importância, né, esse prêmio é muito importante também por causa disso, para nós, né, então isso é bom ser premiado, todo mundo fica feliz, o gestor fica feliz, né, Joinville é premiado, isso é muito bom, a gente fica extremamente agradecido, né? E isso nos dá mais energia para continuar, né? Para que todos continuem nessa luta, vamos dizer assim, porque não é fácil, né? E aqui, como o Pedro já mostrou, a nossa unidade de prática integrada, né? Que envolve todos esses passos, né? Realmente é bastante complexo, né? Onde o AVC está. Isso é muito bacana do AVC, né? Porque o AVC, para a gestão também, né, imagina quantos desfechos você pode medir em toda essa linha, né? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela considera o AVC é muito importante para a gestão, porque é uma doença chamada sensitive disease, que é a doença sensível para o sistema de saúde, né? Porque ela está praticamente em todos os pontos da atenção, né? Quer dizer, você consegue, por exemplo, se você começar a ter aumento de AVC hemorrágico na nossa cidade, rapidamente o Henrique, que é um cara inteligente, ele vai dizer, a prevenção primária está ruim, provavelmente a hipertensão aumentou, né, Henrique? Provavelmente a primeira coisa que você vai dizer, estamos com um problema. Se você tiver, né, o SAMU não está funcionando direito, o tempo de chegada vai ser ruim, vai começar a cair a trombólise, né? Então é muito fácil, rapidamente você consegue verificar, né, a reabilitação, o paciente está sendo reabilitado, rapidamente o AVC permite mensurar como é que está a tua assistência à saúde. Isso é uma característica da doença, né, que está em todos os pontos. A sala de emergência, se está bem adequada, a qualidade hospitalar, né, a letalidade vai piorar rapidamente. É o que a gente está observando, que a Carla mencionou. Alguma coisa está acontecendo nesses últimos meses, provavelmente reflexo aí da pandemia que deve ter mexido em algum ponto dessa linha aí, né, que a gente tem que explorar melhor, né. Aqui só um exemplo, né, que até coisas que parecem, né, que eu acho uma coisa muito bonita, isso da unidade de AVC, né, cuidado paliativo, né. Então, esse paciente estava na unidade de AVC, ele, antes, né, de ficar doente, ele teve um AVC muito grave, é um paciente que não tinha um prognóstico muito longo de vida, né, ele entrou no programa de cuidados paliativos, que não induzir a morte rapidamente, né, e levaram ele para ver o cachorrinho dele lá no hospital, né, então, tudo isso para a família. Isso tem um valor enorme, né? Permitir que o paciente, mesmo nessa condição, ele consiga ter uma dignidade, né? Então, isso só como um exemplo, né, do cuidado em todos os pontos, né, da atenção, né, todo tipo de paciente, né? Aqui nós temos alguns resultados, né, de 37%, ao longo desse período, 37% de redução na incidência de AVC em Joinville, né? 83% de admissão aumentou de 68% para 83% no Hospital São José, né, dentro dessa unidade, né, e a melhora de funcional dos pacientes, né, pacientes com ranking de 2 ou menos, de 35% em 2010 para 74% em 2020. Então, são resultados bastante desfechos, vamos dizer assim, duros, né, que você mede, que não tem dúvida que está havendo uma melhora em todo o cuidado. E essa redução de 58% na letalidade, né? Isso também é impressionante, né? Quer dizer, a qualidade da assistência hospitalar, provavelmente aí as custas da implementação da terapia trombolítica, da trombectomia, né? Isso fez com que os AVCs se tornassem bem menos graves, né? Então, a gente está mudando a história natural dos AVCs, né, dentro de Joinville. Aqui já foi comentado, né? Aqui também as ações, né? Quer dizer, rapidamente você com esse IPO, rapidamente você toma medidas, você vê que a coisa está mudando, né? Quer dizer, rapidamente você dá uma resposta à sociedade
para aquilo que você está preocupado, né? Como a Carla já mencionou. Aqui as nossas parcerias, né, que são fundamentais, né, dentro da Secretaria de Saúde, com iniciativa privada, com clínicas, com o governo do Estado, com as universidades, né, são fundamentais, né, que a gente tenha essas parcerias e aumente mais essas parcerias para benefício de todos, né. Aqui a gente, né, fez, né, tudo que se pensa em termos de AVC, a questão educacional, né, a gente tem políticas, se envolve em política pública, não está limitado à parte técnica médica, né, então a gente está preocupado com valor, com custo, com qualidade de vida de paciente, né, com a implementação e educação de outros centros, divulgar isso, formar gente, né, então a atuação é bastante, o espectro da ação é bastante amplo. Eu acho que eu desliguei aqui. Então, seria isso, gente. Eu agradeço aí, assim, a gente ficou muito sensibilizado com esse prêmio, né, para todos nós que participamos desde o início de montar esse programa de valor em saúde, né, que foi totalmente intuitivo e ninguém, né, tinha intenção, nem se falava em valor de saúde na época, né, mas intuitivamente, eu acho que quando a gente faz a coisa que é baseada, né, no bem-estar do paciente, em trazer as melhores evidências científicas para o teu paciente, aquilo que interessa para ele a todo momento, você está fazendo valor em saúde, né? E isso é bastante intuitivo mesmo, por isso que é uma coisa que tende a dar certo, eu acho que vai ser o caminho mesmo, eu acredito que não existe outro caminho que não seja esse, né? O nosso modelo, né, de saúde aqui tem que ser repensado, né? E eu não vejo muita saída que não seja modelos como esse, né? E a gente fica muito feliz de ser modelo agora, né, para toda a comunidade médica local e atendimento de AVC em outros locais do estado, do Brasil, né, e da América Latina, né? Muito obrigado a todos.